Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. E nessa mesa você não tá entendendo o que é juntar algo extremamente necessário e do dia a dia, que é a ética, com leveza e humor. Como? Será que é possível? Ah, é possível sim. Você sabe que eu sou seletiva. Eu só trago os melhores para essa mesa. E com quem eu estou aqui? Com ela, Brasil. Com Enfermare Brasil! Obrigada pelo convite, Tati. É um prazer estar aqui, trazer um pouquinho do que é a ética, da necessidade do código de ética, das pessoas conhecerem o código de ética, de saberem sobre a valorização também da enfermagem, tudo está incluso, sobre a ética profissional, e a gente vai abordar aqui algumas questões. Perfeito, Obrigada. agradeço seu tempo. Olha, a agenda da pessoa, ela é difícil. A gente conseguiu se encontrar num negócio que sincronizou pra gente estar aqui hoje. E olha que interessante, você foi juntar algo que a gente tem isso, né? A gente se forma na enfermagem e tem um código de ética para atuar. Interessantemente, às vezes a gente fala, uai, será que a gente conhece mesmo? Eu não tenho dúvidas do quão ético o profissional de enfermagem é. Isso eu não tenho dúvida. Tanto é que eu faço formação para enfermagem. Vocês sabem, vocês me acompanham pelo Instituto Pavarini. E eu me sinto extremamente confortável de estar com os profissionais. Mas a gente precisa ir um pouco além, não é? A gente entende a postura, o profissional. A gente leva muito a sério o juramento. Pensa no negócio que o profissional leva a sério. Mas às vezes a gente precisa um pouquinho além, não é isso? É isso. Fala mais sobre esse universo. Olha o tamanho do meu desafio, porque falar sobre ética é um desafio, porque eu não estou falando sobre mudança de protocolos, eu estou falando sobre comportamento. E cada pessoa tem um comportamento, uma cultura diferente. Agora, imagine isso tudo dentro de um hospital. Uau! Imagina você tentar mudar o comportamento de uma cultura, às vezes até uma cultura negligenciada que a gente encontra, né, muitas das vezes. E aí você vai, é um grãozinho, é um trabalho de formiguinha acontecendo diariamente. Então, o meu objetivo é esse, trazer um alerta profissional. Perfeito. Através do código de ética, que são as bases, a nossa estrutura, né, o que norteia a nossa enfermagem, o regramento, o código de ética, as leis, os princípios éticos, tudo isso muito bem embasado. E também os princípios da bioética, não existe ética, não existe enfermagem sem princípios e eles precisam ser respeitados. Então, é um trabalho difícil. Então, para que isso não fosse tão difícil, o que eu fiz nas minhas redes sociais? Eu fui lá, que eu não sou humorista, eu não tenho humor, mas eu peguei uma pitadinha de humor e tentei introduzir nos meus conteúdos. Porque se eu parar lá para ficar falando sobre o código de ética, é chato. Você concorda comigo? É chato, é maçante, ninguém iria me ouvir. Coloquei uma pitadinha de humor, trazendo a realidade do nosso plantão, do que você não pode fazer, do que você deve fazer, do que você não pode fazer, dentro um pouquinho só de humor. E isso tem gerado algumas repercussões positivas, eu diria. Não, e que incrível, assim, obrigada por ter topado isso, porque, gente, eu brinco assim, vamos escolher os nossos difíceis, né? Eu falo, escolhe o seu difícil, porque eu estou em uma área na enfermagem que chama práticas integrativas. Uma grande parcela, até hoje, estamos falando agora em 2026, fala, é o quê, Thalita? É o quê, exato. Detalhe, 2026 fazem 20 anos de Política Nacional de Prática Integrativa. Enfermagem já faz prática integrativa há muito tempo. Já tem no NIC, né, quem é da enfermagem que está mais no universo hospitalar, utiliza as intervenções NIC. Tem lá aromaterapia, Brasil, há muito tempo. Então, é um desafio falar disso. Diário. Agora, imagina, você chegar pra falar, você que tá ouvindo, qual é a sua reação se alguém chega e fala, vamos falar sobre ética? Todo mundo
sai correndo. Todo mundo sai correndo, não quero saber. Porque na faculdade, nos cursos, infelizmente, existe ainda essa deficiência. A maioria das instituições não tem, assim, uma grade tão completa sobre isso, não tem um horário espetaculoso. A maioria são nos últimos horários, geralmente. A galera faz o quê? Do intervalo já vai embora. Por quê? Porque a última aula é de ética, ela não é interessante para mim. Pelo menos naquele momento não foi, mas na tua vida profissional ela vai ser. Ela vai fazer a diferença na sua vida. E faz. E hoje as pessoas no dia a dia, na prática, vão perceber a necessidade de utilização do código de ética, da mudança de conduta, da mudança de comportamento. Que para mim é o mais difícil. É verdade. Porque existe a ética da sua vida, da minha vida, da vida dele, e existe a ética que é profissional. E são coisas diferentes. Exato. A ética profissional, eu preciso respeitar um regramento. A ética da vida, não. Se foi construída aí dentro do que você acredita, que a tua família acredita, então isso é igual a moral, pode ser mudada a qualquer momento. Dentro do código de ética, não. Eu tenho um código de ética, a resolução 564 de 2017, ela está lá. Você precisa seguir esse regramento aqui. Exato. Por quê? Porque a sua missão é prestar uma ciência de enfermagem livre de danos para o paciente, família e coletividade. Se você não faz de acordo com os princípios, você pode sim responder um processo ético. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o meu alerta. Eu não quero que você responda um processo ético. Porque eu já acompanhei, vocês também têm esse conhecimento. É um desafio, é um problema. Começa um desgaste emocional gigante. E assim, eu acredito que é o pior. Qual que é o pior? Você perder, às vezes, o direito de exercer a enfermagem, aquilo que você sonhou tanto para construir, que foi tão difícil, que eu acho que todo mundo teve as suas dificuldades. Claro. Aí eu não quero perder o direito de exercer a minha profissão. Sem dúvida. E é interessante que você consegue fazer tirar do abstrato. Eu acho que esse é um grande ganho que as pessoas têm ao te seguir, ao te acompanhar. Sai do abstrato, porque quando você começa você bem descreveu, uma enfermagem livre de... É um negócio tão... Parece tão distante, né? Você fala do que ela está falando, né? E você consegue trazer para o concreto. Então, de formas... com áreas aparentemente distintas, tem uma conexão. Quando eu falo, olha, eu faço consulta de aromaterapia, as pessoas não têm dimensão que eu faço. Eu imagino, eu acredito. E às vezes é coisa básica, né? Você fala, mas como assim? Como assim ela não sabe disso? Foi o que aconteceu comigo. Eu também sou presidente da Comissão de Ética de Enfermagem da minha instituição. E tudo começou lá. Olha só. Quando eu fui fazer a minha primeira palestra com eles, eu falei sobre código de ética, a maioria falou, o quê? Que é isso? Como assim? Eu falei, como assim o quê? Vocês estão na enfermagem, vocês não conhecem nem a lei do exercício profissional. Vocês não conhecem nem as funções de vocês. Que é privativo do enfermeiro, porque a gente sabe que tem enfermeiro, né, que delega funções privativas, tudo isso também é uma possível infração ética. Então, a gente aborda desde o técnico de enfermagem, não é porque é enfermeiro que ele conhece. Deveria, né, porque nós somos exemplos, mas infelizmente acontece com todo mundo. Então, a questão da educação, ela é individual e ela é para todos. E conta assim, para quem tá acompanhando agora, você já curtiu, né? Claro, um conteúdo como esse, gente, que é isso? Vá verificar o jeito que ela aborda a questão do código de ética, porque a gente sabe do desafio. Começa a ler, e você vai falar, gente, o que é isso? Coisa chata. Mas dá um exemplo de um vídeo que teve uma repercussão muito interessante, porque é isso, quando a gente começa a falar de um assunto que a gente ama, que a gente domina, a gente tem que ser muito gentil de entender que o óbvio não é óbvio, mas ele é óbvio. Sim. Então, ele é óbvio para um olhar treinado. Então, dá um exemplo de um conteúdo que teve uma repercussão. Você fala, gente, olha que interessante. As pessoas começaram a entender melhor, repercutiu. Fala um assunto assim para o pessoal falar...
certo. Na enfermagem nós temos diversas pautas, diversas dores, desejos também. E aí eu fui numa dor que acontece muito, eu acredito que seja uma das maiores dentro da enfermagem, que é quando o enfermeiro ele delega a função ao técnico, aquilo que é privativo do enfermeiro. O técnico vai lá, realiza uma função. Muitas vezes o técnico ele faz não porque ele... às vezes é porque ele não conhece de fato, mas ele tem medo também que alguma represália, né? Institucional principalmente, e também às vezes até algum receio do próprio enfermeiro de punição, etc. Então, o que aconteceu? Eu peguei e abordei isso de uma forma como se fosse um diálogo. Legal. Abordei o diálogo, isso fez muita diferença, porque quando você coloca um outro personagem, e as características também influenciam bastante. Eu aproveitei e fiz uma outra personagem, que é a Márcia. Então, a Márcia, eu falei, Márcia, vai lá, aspira o paciente para mim. Ela falou, como assim aspirar o paciente? E daí eu falo que eu tenho nojo. Então, isso nas redes sociais repercutiu muito. Isso chamou a atenção. Porque o falar que eu tenho nojo, eu não posso falar que eu tenho nojo. Só que aquilo prendeu, trouxe as pessoas para que as pessoas observassem o contexto do vídeo. E foi isso, de fato. A narrativa era exatamente essa. Aspira o paciente para mim. E nós temos uma resolução também, que é a 567, que ela aborda que pacientes entubados, pacientes graves de alta complexidade, a aspiração é do enfermeiro. E assim, muita gente não conhece. Esse foi um dos meus vídeos assim mais viralizados, porque eu falei, você precisa conhecer essa resolução. E caso você não realize esse procedimento que é privativo do enfermeiro, você pode responder um processo ético. Então, eu trouxe dores de responder processo ético, todo mundo tem medo, todo mundo sabe que pode acontecer, mas acha que nunca vai acontecer com você, por isso que eu falo sobre a negligência, é sobre isso. Essa cultura da negligência, eu saber que aquilo pode acontecer comigo, mas eu não faço nada para mudar. Eu sempre acho, nunca aconteceu aqui, ninguém nunca veio aqui, sempre foi assim, eu tenho muitos anos de profissão. Aí é que tu se engana. Nossa, porque eu tenho pavor da síndrome de Gabriela. Isso acontece, exatamente, a gente trabalhar nesse quesito. E não é porque nunca aconteceu. Sim. Porque pode acontecer, as coisas mudam. Por exemplo, eu não existia nessa instituição. Se sempre foi assim, a partir de agora, com a minha presença, as coisas estão mudando. E hoje eles já têm um olhar diferente sobre mim. Mas antes eu era a chata da ética. Eu sempre... Nossa, chata, para que abordar isso? Mas para que comissão de ética? Olha que interessante. Essa foi uma pergunta. E é muito interessante porque é dúbio nesse momento. Você entende que, no fim, o código de ética é para proteger. No fim, é para proteger. Obrigada por existir um conselho que respalda, senão a gente estava sendo mandado por qualquer um, gente, é óbvio. Por que enfermeiro, ele tem toda uma instituição, a equipe de enfermagem, ele tem um organograma, porque ele é uma profissão instituída. Senão, qualquer um poderia fazer o que quisesse. A gente não significa que a gente não tem desafios. Exato. E o código de ética é para nos proteger. Então, quando você direciona isso, se você está seguindo o raciocínio clínico, as evidências científicas e o código de ética, minha gente, é uma tranquila... Não é que não tenha conflito. Existe. Mas para você se posicionar no conflito, quando você usa o código de ética... Não estou falando que a conversa não é desconfortável, mas você está segura. Você tem bases, é sobre isso, é conhecimento, e isso te empodera. É exatamente isso aí, empoderamento, ele vem do conhecimento. E às vezes você fala assim, não, mas eu tenho medo de falar com o enfermeiro, por exemplo. Foi ele que pediu, foi o médico que pediu. Mas você sabe, você precisa ter o conhecimento que você pode responder um processo, que você pode infringir algum dos princípios éticos. Se você realizar uma atividade que não é sua, que você não tem conhecimento, habilidade técnica para isso, e cause algum dano ao paciente, porque não é a nossa missão causar dano, seja ele mínimo. Exato. Que seja, não é nossa quase erro também, gente, é isso mesmo. Não é nossa missão.
Então, nossa missão realmente é trazer uma assistência segura, livre de danos. Então, eu preciso saber que dentro do Código de Ética existe um regramento. Esse regramento fala, a prescrição é do médico, existe também, obviamente, a prescrição do enfermeiro, mas você, como técnico de enfermagem, você não pode ter uma conduta, por exemplo, de mudar uma prescrição médica. E você não pode também realizar uma mudança de via de administração só porque o médico falou. Você precisa responder ao enfermeiro, primeiramente. Precisa também saber sobre isso. Eu acho é muito legal. É muito legal quando você conhece, porque é aquilo que eu falei, te traz conhecimento. E é sobre isso. Quando você tem conhecimento, você faz diferente e muda toda a conduta. Exato. E o que eu acho interessante, que ser chamada de chata, no começo você estranha. Depois você fala obrigado, porque qual é a tradução de chato? É a pessoa que quer fazer o certo. Isso, você está incomodando. Então, assim, depois as pessoas começam a entender que aquilo traz, na verdade, a proteção e o respeito, porque assim, não, isso eu não vou fazer porque eu tenho um código. Você consegue se proteger a todo mundo. E o chato, depois a gente entende que, na verdade, é uma pessoa exigente e com conhecimento. Com conhecimento. Porque não é só... Não, embasada, gente, é com conhecimento. Então, quando de repente vem uma solicitação, um protocolo novo, você fala, vamos ver isso aqui à luz do Código de Ética. Você fala, então, vocês querem que minha equipe faça isso? Não vai. Por quê? Porque eu sou chata? Pode até ser, mas o meu Código de Ética não permite. Então você, na verdade, você está sendo fina e elegante e usando os instrumentos que você tem. E você trouxe um ponto, acho que é fundamental. Eu tive o privilégio de ter aula com a doutora Paulina Kurgand. Eu tive essa honra de tê-la. Minha professora, quando eu... Graduação, vocês sabem que eu sou casada com a USP, né, gente? Vocês sabem que eu não saio mais de lá. Graduação, mestrado, doutorado. E ela sempre dizia, saiba qual é o teu senhor, qual é o sentido. Que time você joga? Ela é fina. Eu já falo, que time você joga? Se você é do time da enfermagem, então a gente se defende. E eu tenho que entender que sim, pela lei do exercício profissional, eu tenho um líder, que é o enfermeiro. E a equipe composta por auxiliares e técnicos. E aí a gente se blinda. Então, por isso que eu preciso... Claro que a gente tem outros profissionais. Mas eu preciso me conectar o tempo todo com essa equipe de forma horizontal entre os pares, em relação à hierarquia. Então, eu preciso entender isso, porque senão, se eu não aceito esse mínimo de organização da profissão, eu estou no lugar errado. Toda organização ela é baseada realmente em direitos, deveres e responsabilidades. Exato. E aí, quando a gente fala sobre proteção, o Código de Ética, ele é uma proteção para o profissional, exato. Ok, mas ele também é uma proteção para a sociedade. Ele protege a sociedade do mal profissional. Exato. Isso é muito importante que as pessoas saibam, porque as pessoas acham que é só com código de ética, né? Mas aí tem tantos profissionais com comportamentos diferentes, com condutas próprias. A gente sabe, infelizmente, também acontece, como eu falei, comportamentos, culturas diferentes. Sim. Então, mas dentro da instituição existe também a cultura institucional e existe o código de ética, são coisas diferentes, né? Mas aí, a partir do momento que você assume, eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou auxiliar, dentro da instituição só existe um regramento ético. Só existe uma conduta ética profissional. Só existe ética profissional porque é através do código de ética. Então, a partir daquele momento, você precisa seguir esse regramento, querendo você ou não, infelizmente. A gente pode conversar sobre. Exato. Por exemplo, eu não posso administrar uma medicação por essa via. Eu não posso ir lá ter autonomia de mudar sozinha, né? Mas eu posso ir lá, passo para o meu enfermeiro primeiramente, não preciso ir direto ao médico, passo para o enfermeiro, ele é responsável, ele precisa saber do que está acontecendo no plantão. Sim. Ele faz gestão de tudo, né? Então, por que você vai isolar o teu enfermeiro dessa situação? Até porque depois, quando algo acontece... É compartilhada a responsabilidade. Aí você quer ir do teu lado. Exatamente. Não é? Então, assim, saiba qual é o seu time. Sejam amiguinhos, sejam amigos. E
Na prática é um pouco mais difícil, eu diria assim, a princípio. Por exemplo, eu tive um pouquinho de dificuldade de implantação. Hoje eu tenho uma aceitação melhor sobre isso. A chata tá ficando legal. Tá tendo resultados bem positivos, assim, porque eu acho que tudo é uma constância. Exato. E aquilo que você falou, a partir do momento que eu entendo que eu estou trazendo uma realidade que ela precisa ser aplicada no dia a dia, que aquilo é uma proteção. Isso. Por que eu estou fazendo errado? Só que aí tem um outro lado também, que infelizmente muitos realmente não conhecem. A gente tem também uma deficiência sobre a formação, né? Tem muito disso, tem também do autoconhecimento. São vários fatores, sim, né? São vários fatores, eu não posso realmente criticar algo individual, né? Tem também a questão institucional, a gente sabe que existe essa deficiência também, são várias questões, sobrecarga de trabalho, salários deficientes, né? Uma alta rotatividade de profissionais. Então, tudo isso contribui para que o erro aconteça. Exato. E aí tem realmente pessoas que fazem dupla jornada. Eu já fiz muito tempo, só que eu sempre fui uma pessoa mais vigilante. Do comportamento também. Eu nunca tive problemas assim, nunca respondi um processo ético, nunca sofri uma denúncia. Eu sei que eu sou passível, porque todo mundo é passível disso, mas eu trabalho para que isso não aconteça. Então, eu quero também que nos meus pares isso não aconteça, naquele meu âmbito não aconteça. E agora eu estou divulgando, né, gente, trazendo esse alerta. Eu não quero que aconteça com você. Perfeito. E olha que incrível, né? Isso tem que ser público. Meu agradecimento público a essa sua decisão. Porque, veja, você acabou de dizer... Você já curtiu aqui? Já? Não? Manda. Sabe para quem que você vai mandar? Para todos os profissionais que atuam em comissão de ética. Sabe por quê? Você ganha o dobro de salário para você atuar na comissão de ética. Você deixa de fazer outras atividades para atuar. O que eu tô chamando a atenção com sarcasmo. Sarcasmo. É que você, além das suas atividades, isso é além das atividades, você topou o desafio de ir para... Você topou o desafio de ter mais trabalho para proteger a própria categoria profissional, isso institucionalmente. Aí você ainda faz isso no Instagram. E sou chamada de chata. Poxa, eu sou chamada de chata tentando ajudar uma nação. Porque nós somos a maior categoria. E se depender de mim, nada vai acontecer. Vai finalizar os processos. Perfeito. Infelizmente, a gente tem um índice aí, uma incidência grande de processos, né? E o que eu acho interessante, importante, assim, de fato, finalizar... Não finaliza porque existe o período de investigar o que está acontecendo. Isso, no entanto, qual é a questão? Verificar que aquela denúncia ela é improcedente porque o profissional de enfermagem agiu conforme o código de ética. Porque, minha gente, eu vou contar um negócio pra você. Você que está ouvindo, você já recebeu a ouvidoria. Olha, não foi o processo ético, mas, gente, entendendo a ouvidoria, tu calcula o que chega... Pode conversar com os conselheiros, com os fiscais, tá, gente? O que eles recebem. Eu tive que responder a seguinte ouvidoria. Olha só. Presta atenção nisso, Brasil. Primeiro começou assim. O motorista de ônibus... E eu lá na Secretaria de Saúde. Oi? O motorista de ônibus não parou na frente do pronto-socorro. Eu já não estava entendendo por que eu estava respondendo aquela ouvidoria. Era uma época que eu fui coordenadora da urgência e emergência de 3 PS do SAMU. Nossa. Entendeu? Porque eu fui para as práticas integrativas. Entendi. Com razão, né? Com muita razão. É por isso que eu fui atender em consultório, hora marcada, porque, minha gente, o que era aquilo? Aí começou assim a ouvidoria. Eu falei, meu pai amado, como é que eu tenho que responder isso mesmo? E depois reclamou que a enfermagem não estava atendendo. Eles estavam sentados do lado de fora. Era o pessoal do raio-x. Por acaso, eles usavam branco só também. Porque é branco, acham que é enfermagem. E por acaso, eles estavam no horário de descanso de almoço. Todo mundo tem esse direito. Então, veja, não vai parar de chegar processo porque existe porque existe umas associações... Ai, gente, então, eu não entendo. Aí você vai analisar, se torna improcedente, vai brigar com a equipe de enfermagem. Não vou. Mas isso protege a própria
é isso, a sociedade, mas os próprios profissionais. Então, o seu trabalho, ele é fantástico. E vem algumas questões de denúncia que elas são importantes no sentido de... Porque se tiver errado, tem que proteger a sociedade. Ponto final. Gente, eu sou da enfermagem, tô falando. Sim, tem que proteger. Tem que proteger. Por que a gente fez um juramento? Esse juramento necessário. É visceral esse juramento. Eu já acompanhei muitas formaturas. E toda vez a parte do juramento eu choro. Olha só. Porque é visceral aquele juramento. É uma das coisas mais lindas que tem. O compromisso que a gente assume naquele dia. Então, isso precisa acontecer. Agora, esse seu propósito, ele é incrível. Então, assim, pode chegar essas questões. Até porque existe uma confusão na sociedade. Todo mundo aqui trabalha para minimizar isso. Porque, assim, usou branco... na enfermagem. Tá no hospital... entendeu? Então... E agora tem até algumas mudanças, né? Muitas instituições nem estão mais aderindo ao branco, graças aos scrubs. Maravilhoso. Eu mesmo não consigo viver sem. Não é uma delícia? É maravilhoso. Aquilo te deixa confortável. Eu nunca, assim, gosto da enfermagem e amo, mas o branco... a nível de você utilizar todos os dias. Exato. Nunca foi favorável mulheres, para né, mim. gente? Vamos combinar que a gente tem uma questão fisiológica. Tantas vulnerabilidades aí, né? Não dá. Mas é isso, a realidade é essa. Lidar com tudo isso. Eu luto com realmente o conhecimento, a minha arma é o conhecimento e a educação, porque eu acho que tudo vai mudar com essa base. Uhum. Não vejo outra saída. Você precisa conhecer diariamente. Exato. É a Bíblia da enfermagem. Você tem costume de ler a Bíblia? Nossa, perfeita colocação. É a Bíblia, nosso guia. Você precisa todo dia ler um versículo, ler um artigo. Uhum. Né? Não quero começar pelas penalidades. Começa pelo seu direito, que aquilo já está garantido. O direito é garantido. Exato. Então, eu tenho que lutar pelas penalidades, né? Eu não quero que existam as penalidades. Eu preciso saber sobre as minhas responsabilidades, também sobre os meus deveres, porque os meus direitos já estão garantidos. Exato. Até eu acho que isso minimiza muito. E eu tô com o coração na mão, porque o relógio não para pra gente falar. Mas já. E a gente já tem, né? Nossa, mas assim... que rápido. Nossa, o que eu acho... é muito rápido. O que eu acho incrível... Assim, eu acho que minimiza muito o conflito. Porque quando você entende os deveres sem ler... Perdão, quando você lê os seus direitos sem ler os deveres... Tá inadequado, tá faltando aí. Mas quando você entende que sim, eu tenho esses direitos garantidos... Mas eu dependo de realizar os meus deveres. Minimiza muito conflito, porque muitas vezes acontece conflito dentro da equipe quando um profissional, independente de ser nível técnico ou superior, não cumpriu um dever. Então, assim, eu não concordo com esse dever. Então, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha, porque... tá ali o seu dever. Então, eu não concordo. Então, talvez a enfermagem... mas quando você entende... não, eu cumpri todos os meus deveres, eu cumpro com todas as minhas responsabilidades, diante disso, meus direitos. Isso minimiza conflito, gente. Use isso a favor. É aquilo que eu falo. Você precisa saber o que cabe, quais são suas habilidades, suas necessidades ali. Porque eu não preciso, embora seja a minha função delegar funções, mas você sabendo quais são seus deveres dentro ali do plantão, eu não preciso estar o tempo todo falando, fulano, realiza uma função que você já sabe, porque você sabe. Às vezes você não quer fazer. Aí sim entra o enfermeiro, avaliou, viu que não foi feito tal procedimento, uma checagem que seja. A gente fala muito sobre registro de enfermagem, né? Aquilo que não foi feito, aquilo que não foi registrado não foi feito. Exato. Então aí que entra o enfermeiro, realmente na parte da supervisão, né? E também enfermeiros não deleguem funções, pelo amor de Deus. Você é referência, você é um líder. Exato. Não faça isso, e é a nossa deficiência, em muitos casos. Perfeito. Olha, quero agradecer mais uma vez imensamente o seu tempo, a disponibilidade. A gente tá numa longa jornada, acredito em vocês, tá? A gente tá numa longa jornada hoje. Mesmo assim, você gentilmente cedeu o seu tempo, o teu conhecimento para estar aqui no Instituto Pavarini. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade, essa troca.
Quero dizer que o Instituto Pavarini está de portas abertas para abordar e também levar uma aromaterapia. Ah, sim! Eu sou muito grata. Outras áreas de conhecimento, mas muito obrigada. Sou muito grata pela oportunidade. Eu falo que eu sou muito otimista, às vezes até mais que a ciência, gente, porque eu acredito muito no fortalecimento e o desenvolvimento da enfermagem. Eu vejo isso, eu vejo a melhoria. Olha esse final de semana, olha esses 2 dias que nós tivemos. Sim, sim. Isso foi em prol da valorização da enfermagem, do conhecimento, o quanto de conexões foram formadas, o quanto de pessoas ali se encontraram, viram que o que eu faço é diferente, o que ela faz é diferente, a gente pode agregar por algo maior, que é em prol sempre da valorização da nossa enfermagem, que a gente ama. Perfeito, muito obrigada. Você que esteve presente, já falei, manda para todo mundo que trabalha com a Comissão de Ética, mas siga, como é que a gente te acha? Conta para nós. Eu sou a Enfermari 2025 e eu falo, se você quer se proteger no plantão, já me siga. Perfeito. Blindagem da enfermagem. Arrasou! Espero que você tenha gostado. A gente vai se encontrar no próximo episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini. E coloca na agenda, dia 10 e 11 de abril tem turma nova. Maiores detalhes, entre em contato que eu vou te contar tudo. Tchau, tchau.